Galera, ó, tô tomando meu café aqui e anunciar que esse mês de outubro a vibe tá numa vibe diferente. Nós vamos entrevistar várias mulheres, porque outubro é o Outubro Rosa, é o mês temático de prevenção ao câncer de mama. Pensando nisso, a vibe vai trazer somente as mulheres aqui e todos os segmentos que elas estão atuando na cidade de Itaí, tá bom? Então, para uma entrevista inicial para esse mês tão importante, tão significativo para a saúde não só mental da mulher, mas também do câncer de mama, nós vamos falar com uma psicóloga da cidade de Itaí, uma psicóloga que trouxe algumas informações interessantes para a vibe e para vocês também, com vocês, Mayara Pio. Gente, tudo bem? Estamos aqui com a Mayara, uma psicóloga da cidade de Itaí, e o mês de outubro é o mês do Outubro Rosa e nós estamos fazendo uma prevenção e promoção de saúde aqui na Vibe Talk Show. Nós vamos convidar ela para falar um pouco dos aspectos emocionais, da saúde mental. Mayara, bem-vinda ao Vibe Talk Show. Obrigada. Fala um pouco de você pra gente, antes de você falar da sua profissão. Fala de onde você é, onde você estudou. Explica um pouco da sua história pra gente. Tá. Eu nasci em Botucatu. A minha mãe me teve lá porque ela fazia acompanhamento na Unesp, com problemas de saúde. Mas eu sou criada aqui em Itaí mesmo. Ah, muito bem. E você estudou onde aqui, Itaí? Eu estudei no Freitas até a 4ª série e fiz o ensino médio no João Miquelin. Muito bem. E fala um pouco da sua infância pra gente, como você era. Fala pra gente aí, para as pessoas saberem como que é o psicólogo também. É porque ó, existe essa curiosidade, né? Antes de você falar da sua profissão, fala como que era a sua infância, como que você era, se você era tranquila, você é um pouco mais agitada. Eu sempre fui tranquila, sempre fui família, sempre fui caseira. Os meus amigos de infância eu tenho até hoje, são os mesmos. Então eu sempre fui muito tranquila. Você sempre teve essa característica, assim. Sim. E na sua casa também as pessoas são tranquilas, seu pai, sua mãe? Sim, a minha mãe é um pouquinho mais agitada, É. mas o meu pai é bem tranquilo. Sua mãe é comunicativa, assim? Ela é professora. Ah, ela é professora? Isso, educadora. Ela trabalhou muito tempo na rede pública, então ela já é mais comunicativa. Mas o meu pai é mais tranquilo. E como é conviver com uma professora como mãe? Olha, é bom porque eu aprendi muitas coisas antes mesmo de entrar na escola, em prézinho, essas coisas. Ela me ensinou bastante antes. Ela exigia bastante. Meu pai também exigia bastante de parte de educação, essas coisas. Que legal, que legal. Ter essa base, né? Eu tenho um respeito muito grande pelos professores. Eu acho que é uma classe que, infelizmente, não vou dizer só hoje, né? Mas a gente percebe que tem sofrido algumas coisas aí, no sentido de não ser reconhecido como merecia. Sim. É a classe, na minha simples opinião, eu acho que é a classe que deveriam ter o maior respeito. Porque é a partir deles que tudo se transforma, entende? E é interessante saber que você... É a base, né? É a base. Lucas, a educação é a base, né? Se você não tem uma boa educação desde sempre, você não consegue boas oportunidades. Acho que você não consegue nem aproveitar as oportunidades que aparecem. Então, a Vibe entende isso também. E tem esse apoio com os professores, porque nós sabemos a importância que essa classe é para a sociedade e também o que ela pode transformar. Nós esperamos que um dia o Brasil reconheça a importância e faça com que os professores tenham o seu valor devidamente adequado. Mayara, você também tem uma vida religiosa ativa, Sim. né? Explica pra gente desde quando começou isso. Já foi mais ativa. Já foi mais antes. ativa, Eu comecei com um encontro de jovens, eu participava dos encontros da igreja. Eu fui coroinha e acólita por muito tempo, foi 10 anos mais ou menos servindo dentro da igreja. Mas depois, faculdade, cursinho, trabalho, aí isso foi me afastando aos poucos. Mas eu tento sempre estar presente, é uma relação que eu tenho, para mim é muito importante. Na sua opinião, assim, como você acha que isso ajuda na formação do ser humano? Esses meios comunitários, independente da religião, do poder superior que a pessoa acredite, né? Como você acha que isso pode contribuir com a melhora no ser humano? Então, sobre os valores, né? Sobre o próximo, sobre o outro, o olhar que a gente tem que ter com quem precisa de ajuda. Então, isso eu acredito que vai influenciando muito no desenvolvimento mesmo da pessoa, de como ela vai se comportar no mundo adulto, né? Desde de pequeno e como você vai desenvolver. No meu caso,
a vontade de ajudar o outro e de pensar que eu poderia estar sendo uma ferramenta para benefício de alguém, me ajudou na escolha da minha profissão, por exemplo, no futuro, né? Eu escolhi ser psicóloga por ajudar as pessoas. Então, eu acredito que isso tenha sido uma sementinha plantada quando eu era criança. Que legal, então isso influenciou na sua decisão de um futuro, porque você escolheu uma profissão para sobreviver dela, né? Sim, e... sim. Eu acredito que foi a forma que eu encontrei de aplicar o que eu tinha aprendido dentro da igreja, aplicar isso na minha profissão para poder ajudar as outras pessoas. Muito bem. E aí, antes de você chegar já na sua profissão, na sua área de atuação, você decidiu fazer psicologia. E onde você estudou? Eu fiz na FSP mesmo, ali em Avaré. Eu tinha, no último ano do ensino médio, eu prestei um concurso, prestei um vestibular para fonoaudiologia. Eu passei pelo SISU, pela nota do Enem. Sim. Só que era no Paraná. E eu tinha uma semana para fazer a inscrição. Só que meu pai, ele é frentista, então ele trabalha direto. Ele não poderia me levar. E eu não tinha quem pudesse me levar. E aí no final da semana ele sentou comigo e falou: filha, mesmo que você vá para o Paraná, a gente não vai ter como manter você lá. O que você acha de tentar alguma coisa por aqui mesmo? Falei, bom, vai ser uma opção. Eu fiquei muito frustrada, porque ele sempre me incentivou ao estudo, e quando eu consegui alguma coisa que para mim foi uma grande realização, eu não pude ir, por motivos financeiros. Então eu falei, tá, vamos ver o que dá. Isso foi em 2010 que eu terminei o ensino médio. Em 2011 eu comecei cursinho em Avaré, pré-vestibular, e comecei a distribuir currículos na cidade. Eu comecei a trabalhar, e a partir disso a minha ideia era trabalhar, juntar meu dinheiro e poder ir embora para estudar. Sim. Mas chegou no final de 2011, não rolou, né? E o meu pai sentou comigo de novo. O que você acha? Eu falei, eu vou ver o que a Avaré tem. E eu comecei a olhar as profissões da faculdade, o que eu tinha de opções, porque até então eu não tinha nada específico. Eu quero ser isso, nunca tive isso. Mas você tinha uma tendência para a área de humanas? Porque você foi para fono, né? Sim, você já tinha essa tendência? Tinha essa tendência, sim. E aí eu sabia que eu queria alguma coisa nessa área, mas eu não sabia o quê. E quando eu comecei a ler sobre psicologia, eu comecei a ficar muito encantada com as coisas que eu lia, muito curiosa. Falei, tá aí, vou tentar. E aí eu comecei o curso, e desde o primeiro ano eu já fui me identificando com algumas coisas, fui me aprofundando e fui gostando cada vez mais. Que legal. Fui me encontrando. E você falou que trabalhou um tempo aqui, né? O que você fez assim? Sim. Eu trabalhei 6 anos no caixa do Posto Criuli. Ah, é? Posto Combustível. E aí, como foi essa experiência? Olha, foi muito bom porque eu não tinha muita noção de trabalho, né? Até os 17 anos eu tinha cuidado de criança, eu ajudava minha tia com roupa, passar roupa pra ela, essas coisas. Mas eu nunca tinha feito nada profissional. Quando eu sentei com a gerente, a Silvana, que foi um anjo na minha vida, a gente falei pra ela quais eram as minhas ideias de trabalhar e estudar, porque ali é uma rotina muito corrida. É um horário muito puxado. Eu entrava às 5 horas da manhã e saía 2, 3 horas da tarde. E eu fazia faculdade à noite, então eu entrava às 6, né, pegava o ônibus 6 horas e voltava para minha casa às 11h30, meia-noite. Eu ficava a maior parte do tempo fora de casa. E ela falou, não, vamos levando até quando der. E foi assim os 6 anos, foi o ano de cursinho e os 5 anos da graduação. E no final da graduação, eu comecei a ter umas crises de ansiedade por causa do TCC. E eu não conseguia me concentrar nem no trabalho, nem na apresentação do TCC. E eu tive que fazer uma escolha, eu saí do meu trabalho e foquei para finalizar o curso. Perfeito. Explica para o pessoal que está assistindo o que é o TCC. O trabalho de conclusão de curso. Todo final de curso você faz um trabalho. Agora é artigo que eles fazem, né? Mas antigamente era o trabalho mesmo. O meu foi análise de livro, que você faz, coloca as teorias em cima e você apresenta. Dá um trabalho, né? Bastante. O meu TCC só teve 67 folhas.
foi bem complicado. Produzir isso é complicado, né? Foi. É um desafio porque existe uma mudança também, né? Uma transição, que você está se tornando um profissional. Sim. E aí são vários lutos a serem elaborados nesse momento também. Sim. E aí também a ansiedade de começar, porque o desafio é começar. Você vai começar uma carreira que tem muita gente já experiente. E você tem essa ansiedade, é natural, né? Eu sou um pouco ansiosa e nessa época eu tenho muita dificuldade de falar em público, né? E a minha dificuldade maior não era nem produzir o TCC, era mais na apresentação mesmo. Sim. Eu estava muito preocupada com isso. Mas foi tudo bem, deu certo. Legal, então você prefere mais o bastidor? Você gosta mais de bastidor? Sim, prefiro. E como que é estar aqui hoje na Vibe, então? Porque você está falando para um monte de gente. Eu tô bem ansiosa. Bem ansiosa, legal. Bem. Psicólogos também ficam ansiosos, né? Com certeza, né? É uma coisa que a gente tem que trabalhar também, né? Psicologia, terapia, não é só para pessoas que não são psicólogos, né? Psicólogos, inclusive, são indicados à terapia, né? E seria fundamental se fizessem todos, né? Sim, seria muito importante se fizesse. E, então, você já falou das suas decisões, o que te levou a isso, falou um pouco da sua experiência antes da psicologia, né? Uhum. Fala um pouco pra gente do trabalho que você desenvolve hoje. O que você faz hoje? Tá. Hoje eu atuo na área clínica. Né? Quando eu saí da graduação, eu fiquei um pouco perdida, porque a gente não é preparado para o mercado de trabalho. Então, quando eu terminei a graduação, eu achei que eu já ia ter 10 pacientes na minha porta, né? Fui procurar um lugar para alugar, tudo, mas não deu certo. E aí, uma conhecida, uma amiga minha, ela estava saindo do emprego dela, que era como secretária no psicotécnico, com a Sueli Tonon, que foi meu segundo anjo. E eu fui conversar com a Sueli, ela me contou o que era, né, o que fazia no trabalho do psicotécnico, que são as aplicações de testes de habilitação e renovação de carteira. É você que dá o sim se o cara pode dirigir ou não. Quase isso. O produtor da Vibe tá aí também, viu? Vamos ver. Né? E aí eu comecei a gostar dentro da graduação. Foi uma área que não tinha me chamado a atenção no começo, a princípio. A minha ideia sempre foi clínica e eu queria muito hospitalar. Mas quando eu saí foi o que me apresentaram e eu comecei a gostar. Eu trabalhei com ela como secretária por um ano. Depois eu entrei como psicóloga mesmo. E aí ela sentou comigo e falou assim: Mayara, eu vou me aposentar e eu quero que você dê continuidade ao que a gente faz aqui. Falei, tá bom, o que eu preciso? Ela falou, precisa fazer a prova, né, ou fazer uma pós-graduação. E eu procurei a pós, sou especialista do trânsito, fiz a pós, fiz os meus credenciamentos como Detran. E hoje eu toco o psicotécnico, faço a clínica também, no mesmo lugar. E recentemente, por causa da pandemia, a prefeitura estava fazendo um chamamento público, que muitos profissionais foram afastados. Sim. E aí, quando isso aconteceu, eles abriram um chamamento, eu fiz um projeto que foi aprovado, e hoje eu trabalho no CREAS, que é o setor social, especializado da assistência social. Eu trabalho lá também, na prefeitura. Legal, você deu bastante informação. E aí, é isso que a gente quer aqui. Antes de eu fazer algumas perguntas específicas, o que te chamou a atenção na psicologia hospitalar? Por que essa decisão? Por que isso te chamou a atenção? Eu não sei, a minha intenção sempre foi hospitalar. Eu acho que no hospital existem várias situações que eu entendo que é importante um psicólogo estar junto, né? Eles passam por muitos momentos difíceis. Então, para mim, eu acreditava que eu seria importante apenas lá. Eu não tinha essa noção de que em outros lugares eu poderia ser tão importante quanto. Mas dentro da graduação, para mim, era lá o foco, né? A minha intenção sempre foi trabalhar com criança. Então, eu queria trabalhar na pediatria, porque isso me chamava muita atenção. Eu tive uns problemas de saúde quando eu era criança e que eu tive que fazer tratamento em Botucatu, na Unesp. Sim. Então, eu via muita criança ali. E eu acho que essa vontade de cuidar de crianças vem desse momento da minha vida. Tá, agora uma pergunta bem específica. Você falou um pouco aí da sua experiência, da sua vivência, e talvez isso trouxe esse olhar, né? Essa tendência por essa área hospitalar. Você falou de pediatria, mas seria pediatria voltada para oncologia ou não? A oncologia
para a galera que está assistindo a Vibe, é a área que a gente trata do câncer, tá bom? Você já pensou nisso ou não? Seria só pediatria mesmo? Nunca pensei em nada específico. Ah, sim. Sempre pensei com crianças, mas eu nunca pensei em nada específico. O público seria criança? Criança, Ah, é o legal. que eu mais gosto de atender. Tá, e quando você sai para o mercado de trabalho, que aí chega a realidade. Tem a idealização, Sim. olha, eu quero isso, legal, só que a vida chega, ó, tem a cobrança, tem um aluguel para pagar, tem a vida para seguir. Sim. Tem o que você quer e tem o que você pode, né? Sim. Tem esses panoramas aí. Você não se imaginava na área do trânsito, então, pelo que você comentou. Não. Acho que nunca passou isso na tua cabeça no curso. Nunca passou pela minha cabeça, não. E aí, como de fato a formação não prepara você para entender o mercado, ele te prepara só no sentido de dominar algumas técnicas e teorias, né? E o mercado vai fazer com que a gente ache o nosso caminho, é natural, né? É natural. É a lei de oferta e procura, tá bom? E aí, você chegou, você começou, nossa, eu não sabia que tinha essa área e me encontrei nisso. Você hoje se sente realizada fazendo isso na área do trânsito? Sim. Claro que a gente sempre almeja mais, mas eu me encontro realizada assim. Eu gosto de fazer o que eu faço. A parte de aplicação de testes eu acho muito interessante quando você senta para estudar sobre os testes, como que você vai aplicar, o que cada teste significa, porque muitas pessoas falam, mas o que vai ser, né, dos triângulos ou os pauzinhos, né? As pessoas às vezes não entendem o que está por trás daquilo. É isso que eu gosto, sabe? O que a gente pode ver da pessoa só para aquela aplicação de teste. Então você gosta de interpretar os dados? Gosto. Legal. Gosto bastante. E você pode dar alguma dica para quem está assistindo a Vibe aí, em relação a isso? Assim, Claro que não, Lucas. Nenhuma dica de, fica tranquilo, respira, vai dar tudo certo. Sim, a gente sempre fala para a pessoa aí, tranquila, dormir bem, não comer muita comida pesada para ficar mais leve, né? E não ir preocupado. Eu acho que a preocupação é o que mais atrapalha nos exames hoje. Essa ansiedade que tem, né? Essa expectativa é natural. Sim. Eu estou sendo avaliado. Ser avaliado é difícil, né? Sim. Então, para quem é um pouco mais ansioso, ele já quer aquela, nossa, eu não vou conseguir, vai dar errado, eu vou fazer tudo errado. E não é assim. Não. É com tranquilidade. É com tranquilidade, Se você for com tranquilidade, é simples. Seguir sempre as orientações que são dadas, né? Isso de letra. Qual o maior desafio que você encontrou na área do trânsito? Se teve alguma situação que falou, isso aqui foi um pouco difícil, assim, tem alguma área específica ou seja... Não, aqui em Itaí, a maioria da população que faz a renovação, principalmente de habilitação, são as pessoas mais simples, são motoristas, né? Então a gente encontra algumas dificuldades porque é mais difícil para eles alcançarem, às vezes, as expectativas que têm, né? Sim. Mas tá tudo certo, vai bem. Tá, e aí você também tem um lado, você tem um atendimento particular. Sim. Fala um pouco pra gente como foi na pandemia, porque nós sabemos que mudou o mundo, não o Brasil, o mundo mudou em relação a isso. Sim. Como foi pra você? Foi bem difícil pra mim, porque eu fiquei 4 meses parada. Porque o psicotécnico ficou fechado, né? E clínica a gente não podia também atender. Era só online. Mas os meus pacientes, eu não sei se é por causa de ser região mesmo, né? Essa coisa de cidade pequena. Muitas pessoas não quiseram fazer um online. Muitas mandavam mensagem para mim, contando, relatando algumas situações que a gente conseguia fazer as orientações específicas, mas não chegava a ser uma terapia online, né? E eles não quiseram. Não, quando você voltar, a gente volta. Era essa a solução, né? Então, eu fiquei 4 meses parada. Para mim foi muito ruim, porque eu me sinto realizada na minha profissão. Então, quando eu estou atuando, quando eu estou mesmo na correria do dia a dia, eu me sinto bem. Eu adoro meus finais de semana para ficar tranquila, mas no dia da semana, nos dias que eu tenho que estar produzindo, se eu não consigo produzir, eu me cobro muito. Então, foi muito ruim, assim, esses 4 meses parada. O meu marido, ele continuou na mesma rotina, então ele saía para trabalhar, ele chegava para trabalhar e eu estava deitada no sofá sem fazer nada, porque eu não tinha ânimo mesmo, sabe? Mas aí veio essa oportunidade pela prefeitura, né, de fazer esse projeto. E foi o que eu falei, não, eu vou fazer isso e vou buscar isso. Você se reinventou, então? Sim. Essa é a palavra, né? É difícil, né? Porque, às vezes, como um terapeuta, você está ali orientando e incentivando as mudanças, né, a renovação de ciclos. E quando chega
o seu momento, né? Como vou lidar com isso? Sim. E eu acho que o legal da entrevista é isso, mostrar o bastidor da vida de um psicólogo também. É interessante isso, né? A gente também sente, né? A gente também sofre, a gente também tem essa sensação de impotência às vezes, e isso eu senti muito o tempo que eu não pude trabalhar. Porque eu me cobrava que eu sabia que tinha pessoas que precisavam de mim, né? Precisavam ir para terapia comigo, e eu não poderia oferecer isso. E eu me sentia muito incomodada com isso, muito impotente mesmo, sabe? E aí eu fui trabalhar isso na terapia, né? Claro. Ótimo, ótimo. E aí, você também tem um projeto que foi na prefeitura que você falou. O que você faz hoje na prefeitura, nesse projeto que você Então, começou? o CREAS, ele é uma assistência especializada. Ele trabalha com violações de direitos. E ali eu trabalho com outras profissionais, com psicólogo, com assistente social, e a gente faz acompanhamento familiar, enfrentamento dessas violações de direitos. A gente tenta sempre ir buscando como que a gente pode ajudar a pessoa a superar aquela violação. Mayara, então dá um exemplo pra gente, pra quem está assistindo aí, a Vibe. Qual é o trabalho do CREAS? Tá. Como é sempre com violação de direitos, né, a gente trabalha com violação de direitos contra idoso, contra criança, contra mulher, né? E contra idoso, por exemplo, negligências contra idoso, né? São pessoas que cuidaram dos filhos por muito tempo e por uma situação de não conseguir mesmo, dos filhos estarem trabalhando, de não terem com quem deixar os pais mais idosos, que dependem de ajuda, muitos idosos ficam sozinhos, né? Então acaba chegando pra gente acompanhar a família, conversar com a família, tentar achar uma solução que esses idosos fiquem com seus direitos, né, de ser atendido, de ser acolhido, de ser cuidado, e que a família se movimente aí para não deixar esse idoso sozinho, né, ou com crianças de trabalho infantil, por exemplo, violência doméstica. Sim. Então a gente faz esse acompanhamento com as famílias e com as pessoas. Então é uma demanda emocional e estratégia aí intensa, né? É bem intenso, sim, é complicado. Vocês trabalham nesse sentido com conscientização, com conversas? Como que é? Algum tipo de ferramenta? Como que é? Quando chega no CREAS, a situação já está um pouco mais complicada. Né? Os direitos já estão ali violados, já tem muitas situações que precisa ser trabalhado. É o enfrentamento delas mesmo. Então, já não existe mais a questão da promoção da saúde. Já existe um enfrentamento. Então, a gente vai trabalhar ensinando a família a desenvolver e passar por aquela situação, enfrentar aquela situação de violação. Perfeito, ótima explicação. Você está falando de promoção, né? E aí vem um tema pra gente, que é inclusive esse mês de outubro a Vibe está promovendo, né? Fala um pouco pra gente do Outubro Rosa e fala também, não só do Outubro Rosa, tá? Do tema específico, mas vamos falar de saúde mental, tá bom? Qual mensagem que você, como terapeuta, gostaria de passar? Quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, ela fica muito fragilizada. Hoje em dia é muito difícil as pessoas pensarem no tratamento e na recuperação, né? Então, normalmente os pensamentos são mais negativos. Exemplos? Morte mesmo, né? De não conseguir enfrentar e passar por essa situação, muita insegurança, os medos. E não só da pessoa que é diagnosticada com câncer, mas também da família. Perfeito. É uma preocupação muito grande. Quando a gente fala de câncer de mama, para a mulher eu acho que é bem complicado, porque a mama é um símbolo de feminilidade, né? Então você pode passar por uma cirurgia de mastectomia, o tratamento pode vir a ter a queda do cabelo. Então é como se ela não se reconhecesse mais como mulher. E a gente tem que trabalhar no sentido de fazer com que ela consiga superar esses momentos, ressignificar tudo isso que ela está vivendo, tentar tirar um aprendizado disso tudo, porque sempre tem, né? Nesses momentos difíceis sempre tem, e pensar no que é esse adoecer, né? O que aconteceu, o que ela pode tirar disso. Acho que o trabalho do psicólogo nessa questão é para apoiar, incentivar o enfrentamento dessa situação de
de situação de vulnerabilidade, né? Que a pessoa se encontra. E aí você colocou bem o entorno, né? A família também, porque essa configuração, quando existe uma doença, ela transforma a família também, né? Sim. Em todos os aspectos, porque a dinâmica, se ela trabalha, tem uma rotina de trabalho, pelo tratamento ela vai ter que mudar essa rotina. Como vai... Desculpa. Cigarro. Tem que mudar. Quê? Tem que mudar. Tem que mudar. Então, essa dinâmica familiar, ela muda com uma doença, né? Porque toda a rotina que já é estabelecida tem que ser ressignificada, como você colocou. Sim. E existem ajustes, e aí, não só da questão da rotina, mas também a questão emocional, psicológica. Porque esse enfrentamento, e às vezes a ansiedade, como você colocou, a ansiedade de morte, né? Sim. Faz com que a pessoa ela nem tente algumas coisas, ela já se entrega. E como que a terapia vai ajudar isso? Quais estratégias, geralmente, eu sei que é amplo falar disso, mas é só para o público da Vibe entender, como que um terapeuta pode orientar nesse sentido? Tá. Eu acredito que é nesse sentido mesmo de enfrentamento, né? De tentar olhar o que pode tirar de bom dessas situações, o que ela pode usar, porque muitas pessoas elas não vão ter esse sentimento no tratamento, por exemplo. Você recebe o diagnóstico, tem o tratamento e a pessoa fica firme o tratamento inteiro. Essas inseguranças às vezes vão aparecer no pós-tratamento. Olha, interessante. Né? Que pode aparecer depois que ela se permite sentir. E aí é nesse momento que ela se permite sentir que a gente tenta trabalhar essa situação de enfrentar, de olhar tudo que ela passou, tudo que ela enfrentou. Ou quando acontece durante mesmo o tratamento, porque como a família muda bastante, todo mundo fica vivendo em volta da pessoa que está adoecida, né? Então ela também tem sentimentos negativos de estar incomodando as pessoas, né? De não conseguir ser mais o que ela era antes, eu acho que isso tem muito, de não conseguir se enxergar mais, né? Então a gente tenta buscar isso com autoestima, a autoconfiança. Olha, temas importantíssimos, né? Sim. Ressignificar. E você falou 2 detalhes interessantes. Você deu 2 perfis aí diferentes. As pessoas que sentem no momento do tratamento e pessoas que sentem pós. Sim. Geralmente, as que sentem pós, ela tem que vestir essa armadura para poder enfrentar, o que é uma estratégia também. Não que seja errado, mas isso é do perfil de cada um. Sim. Né? Mas é diferente quando ela começa a se permitir. E tem pessoas que já no tratamento já se permite e faz uma releitura durante esse processo, né? O Brasil tem avançado, não o Brasil, mas o mundo, em algumas políticas em relação ao universo feminino, né? Direitos iguais, etc. A gente tem muito caminho para seguir ainda, mas nós temos mudanças significativas. Como você vê no cenário, além dessa característica, né, que nós estamos trabalhando aí do Outubro Rosa, mas a saúde mental da mulher nos dias atuais, como que é? Como o universo feminino vem mudando há muito tempo, né? E vem tentando ganhar espaço, eu acredito que hoje as mulheres, elas se sobrecarregam muito, né? Eu entendo que muitas hoje são mães, profissionais, donas de casa, às vezes fazem isso sozinhas. Então, são muitos papéis para você conseguir administrar. E essa sobrecarga é muito grande. E elas guardam para elas, porque elas precisam, a maioria das mães solos, por exemplo, elas precisam dar conta para cuidar dos filhos. Então, elas se cobram muito e isso acaba afetando muito, né? Com ansiedade, com depressão, né, com muitas... Vai surgindo doenças a partir de guardar coisas, né? É o psicossomático, né? Os psicossomáticos, sim. E como... num tratamento, numa promoção de saúde, como ajudar a mulher? Como orientar ela? Porque você falou de vários papéis. Isso é uma sobrecarga muito grande, né? Sim. Como é possível ajudar essas mulheres? Ouvindo. Eu acho que a gente tem que oferecer um ambiente que ela consiga se sentir acolhida para ela poder falar sobre isso, porque muitas vezes ela não pode falar. Muitas vezes ela segura porque ela não se sente segura em certos ambientes, ela não se sente segura de poder expressar o que ela sente, de poder ser quem ela realmente é por causa dos julgamentos, das pressões, das cobranças, né? E principalmente das cobranças que elas têm mesmo, né? De alcançar aquilo que elas precisam alcançar. Então, acho que
oferecendo essa escuta, ajudando nessa autoestima, né, na autoconfiança. Muito bem. Mayara, para a gente finalizar, Tá. qual a mensagem que você gostaria de deixar para o público? É interessante ter esse canal de comunicação e também ter essa maneira de promover a saúde mental, não só da mulher, mas o tema especificamente nesse mês é do universo feminino, né? Dá o seu recado para a galera aí da Vibe, pode olhar para a câmera. Fazer terapia. Ótimo, ótimo. Eu acho ótimo. que é o conselho que eu posso sugerir, porque dentro da terapia você vai sentir esse ambiente acolhedor, você vai se sentir acolhida. E a gente tá ali para tentar ajudar, a gente não vai falar o que a pessoa tem que fazer, a gente tá ali para ouvir o que ela quer, né? Escutar o que ela precisa, é lidar com a demanda que ela traz, né? Então ali ela vai se sentir segura e eu acredito que ela vai conseguir fazer esse desenvolvimento de pessoal dela, né? E conseguir enxergar às vezes as situações de uma outra forma, né? De um outro ângulo, acho que é importante. Então, Muito bem. procurar um psicólogo, fazer psicoterapia. Muito bem. Quer deixar o seu contato? Fica à vontade. Tá, tem as páginas. Isso. Eu tenho a página no Instagram, no Facebook. Só procurar lá a Mayara que acha lá, a psicóloga Mayara que tá lá. E você interage bastante, né, nas redes sociais? Você deixa, às vezes... Eu tento. É? Eu tento. Eu sou mais retraída, então eu gosto de fazer mais uns posts assim de psicoeducação mesmo, né? Sim. Então eu faço algumas postagens, às vezes eu faço umas enquetes de interação no Instagram principalmente. Então, Mayara, você pode deixar as redes sociais aqui com a gente, né? O Instagram é @psi.mayarapio, lá tem todas as informações para entrar em contato comigo. E nós da Vibe vamos deixar aqui o link para vocês entrarem em contato com a Mayara, tá bom, gente? Mayara, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Nós estamos felizes de receber você aqui nesse mês, falando um pouco da saúde e principalmente da saúde da mulher. Muito sucesso para você, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. E pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um like, acompanhar, interagir e também sugerir entrevistas para nós, tá bem, gente? Muito obrigado. Dê o melhor que você tem, essa é a vibe que nos faz bem.